Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril, e está no ar o Boletim Legislativo. Hoje temos um recado para os jovens que querem tirar o primeiro título ou para quem está com pendências eleitorais. Está aproximando a data limite, hein? Quem não resolver a situação não vai conseguir votar nas eleições. Do recado, a gente vai para um alerta, e alerta de saúde pública. Mesmo após dia D, campanha de vacinação contra a influenza imunizou apenas 20% do público-alvo. Vamos reforçar a importância dessa proteção e a necessidade de adesão à campanha. E claro que tem mais notícias. E a gente começa falando de homenagens em uma cerimônia solene. A Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao pastor Rosivaldo Donizete Puerta Merlotto. Proposta pelo vereador Marcelo Garcia, a solenidade serve de reconhecimento ao histórico de trabalho do pastor na evangelização e na realização de projetos sociais na cidade. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense ao pastor Rosivaldo Donizete Puerta Merlotto. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa do vereador Marcelo Garcia, que destacou o trabalho feito pelo pastor no município. O pastor Rosivaldo é um homem de Deus que chegou há um tempo atrás de Americana, está fazendo um excelente trabalho, na verdade um legado que Deus deu para ele, da apóstola Valnice Milhomes. Então ele tem feito um excelente trabalho de evangelismo, pregação da palavra, restaurando pessoas e devolvendo a dignidade ao homem através da palavra de Deus. Nascido em Jales, no interior de São Paulo, em 1973, Rosivaldo trabalhou como agricultor até 1988, quando se mudou para a Americana, onde viveu por 25 anos. Formado em teologia e pós-graduado em psicologia pastoral, Rosivaldo é casado e pai de uma menina. Pastor da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ele se mudou para São José dos Campos em julho de 2013, onde coleciona amigos que enalteceram a concessão do título de cidadão joseense ao pastor. E quando você vê um pastor sendo honrado dessa forma, é uma maneira de honrar e é uma maneira de evidenciar, né, que existem pessoas, né, aqui na nossa cidade, pastores, assim dizendo, né, que têm uma vida, né, dedicada à comunidade. Né, a comunidade que precisa, né, de cuidados espirituais, né, precisa, evidentemente, de ajuda até emocionais, mas também, né, exemplos, referências, né, para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais educada, mais justa. Né, então, é bastante significativo isso para a comunidade evangélica. Né? Esse título é um reconhecimento do que ele já fez, né? E das apostas de que ele vai continuar fazendo, né? É muito importante para nós, no reino espiritual, esse título, porque como ele não é daqui, né? Ele é de Jales, né? E como ele recebe esse título de cidadão, é uma legalidade que ele está recebendo como uma autoridade espiritual nessa cidade. Após receber o título de cidadão joseense das mãos do vereador Marcelo Garcia e posar para fotos, o pastor Rosivaldo Merlotto revelou o sentimento de viver quase 11 anos em São José dos Campos e agora ser reconhecido oficialmente como cidadão da cidade. Nasci numa cidadezinha menor que São José dos Campos, passei por uma outra um pouquinho intermediária e hoje, estando aqui em São José dos Campos, é uma cidade incrível. Na verdade, quando eu cheguei aqui esse ano eu vou completar 11 anos. Quando eu cheguei aqui não demorou, acho que em um mês eu já estava me sentindo joseense. Hoje, então, nem se fala com esse título. Muito obrigado. E atenção, eleitor, termina na semana que vem o prazo para regularizar as pendências eleitorais. Quem precisa resolver a situação não pode perder tempo, já que o cancelamento do título, além de impedir a participação nas eleições deste ano, também leva a penalidades. E esse é o mesmo prazo para os jovens que desejam tirar o primeiro título, viu? Ninguém quer ficar impedido de votar na primeira eleição, né? Então, só prestar atenção na reportagem que a gente preparou. Antes de completar 18 anos, a Marcela procurou o cartório eleitoral para tirar o título. Isso foi em 2022, quando a estudante votou pela primeira vez.
Na época, ela não precisava, mas fez questão de participar. Eu analisei a situação do momento, do país, e eu senti necessidade de exercer o meu voto como cidadã e querer fazer diferença também. A motivação de Marcela para ir às urnas foi a mesma de milhares de jovens no último pleito. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o comparecimento médio de eleitores de 16 e 17 anos aumentou 53,2% entre 2018 e 2022. E para esse ano, a expectativa é de que a alta continue. Segundo o tribunal, mais de 417 mil jovens emitiram o primeiro título até fevereiro desse ano. O Leonardo é de São José dos Campos. O estudante tem 16 anos e acaba de tirar o título. Quer participar do processo como protagonista. Geralmente é o jovem que é o mais prejudicado, por exemplo, na escola, porque se ele não vota, ele não pode reclamar das coisas que não estão acontecendo no governo, então ele tem que simplesmente aceitar. Mas como eu tirei o título, então eu posso votar em alguém e cobrar que ele faça essas coisas. Assim como ele, quem deseja participar das eleições municipais desse ano precisa se apressar. É que o prazo para emitir o título, fazer transferência ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral termina no dia 8 de maio. Nesse período final, que a gente chama de alistamento eleitoral, o atendimento ele vai ser exclusivamente presencialmente para os primeiros títulos, porque é necessário colher a biometria. Para quem já tem o título e já tem a biometria, quer fazer transferência de local de votação, quer fazer uma revisão dos seus dados, ainda é possível fazer pela internet. Para solicitar a transferência de domicílio eleitoral, é necessário que o eleitor resida há pelo menos 3 meses no novo município. O atendimento online é realizado pela plataforma TítuloNet, na página do Tribunal Superior Eleitoral. No cartório de São José, o movimento já começou e deve se intensificar nos próximos dias. Para atender a demanda, a Justiça Eleitoral programou um plantão de atendimento. Iremos estar trabalhando no dia 1º de maio e também nos dias 4 e 5, que é o sábado e domingo de maio, para justamente aí atender esses eleitores no horário de 11 até as 17 horas. Na semana antes do prazo final, o horário de atendimento também será estendido. Nos dias 2, 3, 6, 7 e 8 de maio, o cartório vai abrir às 9 da manhã. Quem completar 18 anos até o dia da eleição em outubro é obrigado a emitir o título para votar. Não só os jovens de 18 anos, mas todos os eleitores que são obrigados a votarem, se não tirarem o título aí, eles não poderão, por exemplo, se matricular em faculdades públicas, escolas públicas, impedidos também de tirar o passaporte ou renovar, fazer empréstimos em instituições públicas e outras consequências aí que prejudicam a vida civil do eleitor. Marcela tem consciência da importância da participação do jovem e está pronta para escolher os futuros representantes. Eu pesquiso sobre os candidatos, leio sobre o que cada um está propondo e vejo se está de acordo com meus princípios. É sempre bom analisar, eu acho importante o jovem, porque o jovem é o futuro, então é muito importante. E só para reforçar, como a gente viu na reportagem, amanhã, no feriado de 1º de maio, os cartórios eleitorais de São José vão fazer um mutirão de atendimento e esse esquema também acontece neste fim de semana, viu? Sábado e domingo, de 11 da manhã às 5 horas da tarde. Lembrando que os cartórios eleitorais funcionam no antigo fórum, na rua Paulo Setúbal, número 220. O endereço completo está aqui na tela. E sempre no boletim a gente fala de emprego, né? Então, se você está na busca por uma vaga de trabalho, eu te convido para acompanhar a nossa agenda de serviços com as oportunidades disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, alinhador de pneus, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, borracheiro, caldeireiro, carpinteiro, copeiro de hospital, corretor de imóveis, depilador, eletricista, encanador, encarregado de processos com manta TPO, PVC,
esteticista, funileiro de veículos, gerente de vendas, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, lash designer, manicure e pedicure, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, montador de máquinas, motorista de caminhão, nutricionista, operador de caixa, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, operador de torno, CNC, padeiro, pedreiro, pintor de obras, promotor de vendas, recepcionista de hotel, recepcionista secretária, serralheiro, servente de obras, supervisor de qualidade, supervisor de telemarketing e atendimento, técnico de serviços, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, empacotador, gerente de loja e supermercado, operador de telemarketing e promotor de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E terça também é dia de falar de saúde, dia do nosso quadro com dicas importantes para prevenir doenças e manter o seu bem-estar. E vamos ver qual a pílula de saúde os nossos especialistas parceiros separaram para a gente. Olá, eu sou Helena Proni, médica ginecologista, e hoje eu vou dar dicas sobre exames que a mulher não pode deixar de fazer. O primeiro deles é o exame do colo do útero, Papa Nicolau ou a pesquisa do HPV. O outro é o rastreamento do câncer de mama, com mamografia e alguns casos complementados com ultrassom de mamas. E o terceiro rastreamento é o do câncer de intestino, que deve ser feito a partir dos 45 anos, com a pesquisa do sangue oculto nas fezes ou da colonoscopia, a cada 5 a 10 anos, e o sangue oculto anualmente. Não deixe também de comparecer ao seu ginecologista anualmente para um check-up geral, verificar como está a sua saúde. E agora vai um alerta para a população, hein? Mesmo depois de um mês e depois do dia D de vacinação contra a influenza, ainda está longe, viu, a meta de imunização do público-alvo, que é de 90%. Até o momento, pouco mais de 20% do grupo prioritário foram vacinados. Isso pode resultar no aumento dos casos de gripe. Além da prevenção, a vacina também impede os casos graves da doença. E agora, com a chegada do tempo mais frio e seco, é importante se imunizar. Influenza. Nós já conhecemos esse nome. É a famosa gripe causada pelo vírus H1N1. Um dos mais antigos da humanidade. Só que o vírus não é exatamente o mesmo do passado. Ao longo dos anos, vem sofrendo mutações e, por isso, o cuidado preventivo é essencial. Nesse caso, a forma mais segura de proteção é a vacina. A gente tem mais de 2 milhões de mortes por influenza. Então, a influenza, na verdade, é um quadro grave, não é um resfriadinho. E muitos, em todas as idades, desde bebês até idosos, cursam com internação e complicação. Então, vacinas, de forma geral, isso não é só para a influenza, são as medidas mais efetivas no combate à doença, para muitos estudiosos, depois da água potável. Por quê? Porque a partir daquele momento a gente tem uma imunidade específica para aqueles agentes e que funciona muito bem, quase sempre independente das nossas medidas. Todos os anos, o governo realiza uma campanha de vacinação contra a influenza. A meta é imunizar pelo menos 90% do público-alvo. Fazem parte do grupo crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos. É uma vacina anual. Todo ano muda essa cepa, então a gente trabalha com uma vacina trivalente, protege contra 3 tipos de vírus da vacina, H1N1 e as 2 sazonais que acontecem. É uma doença que, se você se vacinar, você não vai ter complicações, não vai ter gravidade da doença, então é super importante a vacinação. A campanha segue até os meses de inverno, mas é importante se vacinar o quanto antes para se proteger. Eu acho muito importante se vacinar, se proteger. Tenho meus pais idosos também, que a gente também essa semana já vai atrás da vacina. Já tomei. Todo ano eu tomo a da gripe.
A vacina é o meio para melhorar hoje a saúde, né? O caminho. Pois é, mesmo com tanta gente consciente sobre a vacina, infelizmente a procura ainda é baixa. Até o dia 19 de abril, pouco mais de 57 mil pessoas foram vacinadas na cidade, cerca de 20,32% do público-alvo. Esse número está longe do ideal. Para a gente ter uma cobertura satisfatória, a gente precisa de 80% dessa cobertura vacinal. Então, a gente precisa de uma mobilização social, né? Uma mobilização individual para você ter essa mobilização coletiva. Quando eu me vacino e acabo protegendo o outro. Quando entrou no outono, a gente achou que havia maior gente para se vacinar, não deixar mais para a época do inverno. E a gente continua com essa cobertura baixa. A gente tem uma série de vírus circulantes. Esses vírus, eles vão tentar entrar em mim. Se eu estou vacinada, ele não entra em mim ou entra fraquinho, eu reproduzo menos, cria um habitat menos favorável para ele. Se você também está vacinado, do lado também, o que acontece? A gente começa a tirar habitat do vírus. Então, ele começa a não conseguir se infiltrar. E a beleza da vacinação é que quando a gente chega numa cobertura vacinal acima de 90%, esse vírus ele vai ficando isolado do meio, ele vai tendo cada vez mais dificuldade de perpetuar ali. E para receber a vacina, as pessoas podem vir até uma UBS Resolve ou Avançada, de segunda a sexta-feira. Os horários variam. Algumas fecham na parte da tarde, entre 4h30 e 5 horas. Outras vão até às 7 da noite. O Colégio Tablô também é uma opção. Ele oferece os imunizantes das 18h30 às 21h30, também de segunda a sexta-feira. Se tiver uma carteira de vacinação, leve a carteira sempre com documento para a gente identificar, né, se é a pessoa mesmo, documento com foto. O que é outra coisa que é importante? Você se vacinar contra a gripe e ofertar outras vacinas, como difteria, tétano, hepatite, sarampo, cachumba e rubéola. Então, atualizar sua caderneta de vacinação também nesse dia. A Câmara acompanha de perto as campanhas de vacinação. O Legislativo defende a importância das vacinas e foca na conscientização da população para aumentar a adesão do público-alvo. E a gente reforça aqui, se você faz parte do público-alvo e não se vacinou, todas as UBSs de São José estão oferecendo as doses. É só separar um tempinho e garantir a proteção. E como esse tema é muito importante, a gente continua a falar de campanhas de vacinação, hein? Ao longo do ano são realizadas várias para diversas doenças e o governo também tem um calendário de vacinas, tudo para a gente manter o nosso cartão de vacinação em dia. E para ajudar a gente a entender melhor sobre essas campanhas e vacinas disponíveis na rede pública, eu converso agora com o repórter João Delfino. João, boa tarde, explica tudo para a gente. Fala Guerra, muito boa tarde para você, para quem está com a gente no Boletim Legislativo. Eu continuo aqui na Secretaria de Saúde de São José dos Campos e ainda falando sobre vacinação. Você acabou de ver uma matéria sobre a vacinação contra a influenza, mas outras vacinas estão também no calendário vacinal e são importantes de estarem também na carteira de vacinação das pessoas. Por isso eu estou aqui com a Cristina Alvarenga, ela vai falar um pouco mais para a gente sobre essa questão das vacinas. Cristina, boa tarde. Sobre as vacinas em si, né? Quais são as principais vacinas que o cidadão tem que ter na sua carteira de vacinação? Então, hoje a gente tem um calendário vasto, né? Você tem um calendário para criança, tem um calendário para adolescentes, tem um calendário para a população adulta, tem calendário para 60 anos ou mais, tem calendário para gestante e para pessoas que, por exemplo, que a gente chama de centros de referência de imunobiológicos especiais, vacinas especiais que você oferece para aqueles pacientes, por exemplo, um transplantado de medula óssea, um paciente em quimioterapia, uma imunossupressão grave, você pode ofertar algumas vacinas do calendário. Lembrar que para as crianças, o que é importante? A gente ter as 3 doses de pentavalente, depois da continuidade com a vacina DTP. Por quê? Vocês estão acompanhando as notícias e o que tem caso de coqueluche em São Paulo, casos de coqueluche já em Recife. Então é importante. Por que acontece esses casos quando você tem vacina? Porque você tem baixa cobertura vacinal. Quando eu tenho baixa cobertura vacinal, eu não consigo proteger as pessoas à minha volta. Então, fazer uma vacina pentavalente, uma VIP, que é uma polinativada, fazer vacina de sarampo, que é extremamente
importante, combinada com cachumba e rubéola, fazer vacina de febre amarela, vacina de... tem uma infinidade de vacinas de hepatite B que a gente pode oferecer. Então, cada público específico, que nem o adulto eu sugeria duplo adulto, se ele está nesse grupo para a campanha de influenza, hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, o idoso vai para a mesma linha, a gestante tem uma vacina especial que a partir da 20ª semana ela toma uma vacina chamada DTPA, difteria, tétano e coqueluche. Por quê? Essa vacina vai proteger essa criança até iniciar a coqueluche, tem uma transmissão transplacentária, até iniciar essa vacina, quando ela começar com os 2 meses de idade. Então é extremamente importante a gente manter nossa carteira de vacinação em dia. Quando a gente tem uma campanha de vacinação, eu não devo me preocupar só com a vacina de influenza, eu devo levar minha caderneta e atualizar outras vacinas, senão a gente pode não ter gripe, mas adoecer de tétano, adoecer de, ter uma hepatite. Então é extremamente importante. Você está com a sua carteira em dia? Olha, vou ter que conferir depois, mas acredito que eu tô sim. Se não tiver, se eu for um desses casos, eu posso procurar uma UBS? Isso, a gente procura uma unidade de saúde, olha a sua carteira de vacinação e atualiza. Perfeito. E só para a gente encerrar sobre a questão das campanhas, né? Como a gente tem agora da influenza, ao longo do ano a gente pode ter outras, né? Como que é feita essa divulgação, né? É por meio da divulgação, para conscientizar? Isso, é por meio do Ministério da Saúde. Eu acredito que a gente todo ano tem uma campanha que chama de atualização de caderneta de vacina, que é para crianças de 0 a menores de 15 anos. E a gente trabalha essa estratégia de vacinação. Perfeito, Cristina. Obrigado pelas informações. E é isso, como a Cristina me perguntou, eu vou conferir a minha caderneta de vacinação. Se não tiver em dia, vou procurar uma UBS. Recomendo a mesma coisa para você de casa. Volto com você no estúdio, Guerra. Isso aí, João. Muito obrigado. Manter as vacinas em dia, hein? Então, pessoal, só reforçando que as vacinas são seguras e fundamentais na prevenção de doenças. E ainda falando em vacinas, a nossa região vai ser contemplada com a vacina da dengue. Ao todo serão 185 mil doses e aqui para São José a expectativa é de quase 44 mil doses. Lembrando que o público-alvo são crianças de 10 a 14 anos e as aplicações são realizadas em 2 etapas no intervalo de 3 meses e com certeza a gente aqui no Boletim vai acompanhar de perto para mostrar para você como que essa campanha vai ser realizada aqui na cidade. Então, a gente volta com esse assunto nos próximos dias. E da saúde, a gente segue o jornal para conferir a previsão do tempo. Vamos ver como ficam as temperaturas na tarde desta terça e também amanhã? Terça-feira de sol e tempo aberto durante todo o dia, com pouca chance de chover. As temperaturas começam a subir com uma nova onda de calor sobre o país. A máxima pode chegar a 31 graus e a mínima esperada é de 19. Pouca chance de chuva também amanhã, quarta-feira. O feriado de 1º de maio vai contar com céu aberto, sem nuvens e sol intenso. A máxima esperada é de 32 graus e a mínima logo ao amanhecer é de 20. E pessoal, é isso, o Boletim Legislativo está no fim. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo, hein? Sempre às 2 horas da tarde. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. O endereço é o @tvcâmara_sjc. É o mesmo para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. Daqui a pouco tem sessão de Câmara ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Então, não saia daí. Até mais!